Bem-vindo ao podcast do Acessibilidade Apple. Aqui você encontrará muita informação, dicas de aplicativos, entrevistas e novidades dos produtos da Apple. Fala galera, beleza? Estamos começando mais um podcast, os camaradas do Acessibilidade Apple, chegando de mansinho aí na sua tela do YouTube, ok? Bom, estamos aqui com a galera aqui, vou chamar de imediato aqui para a gente dar sequência ao nosso podcast, Marcelo Terci. Fala aí, Marcelo. Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Aqui mais uma gravação de podcast, show de bola. E falando em show de bola, eu vou chamar ele, Alex Oliveira. Fala, pessoal, muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que vocês irão nos ouvir, em mais um podcast. Não é não, Agostinho? É isso aí, Alex. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast, os camaradas, né? E eu vou chamar ele, Tadeu Soares. Vai contigo, Tadeu. Fala, Agostinho, beleza, meu camarada? Mais um podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para geral. Passar a bola aqui pro meu camarada Flávio Luiz, que vai dar seguimento aqui na parada. Vai aí, Gaúcho. É isso aí, Tadeu. Já passamos da metade do ano, né? Estamos aqui no mês de julho. Esse podcast aí, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? E eu também quero aproveitar aqui e comentar que esse mês de julho, né, nós estamos fazendo 2 anos do site acessibilidadeapple.com.br, o nosso site que muita galera já conhece aí, tem muito material, muito conteúdo, é um site que tem uma quantidade boa de visita, né, porque a gente tem desenvolvido muito material para iPhone, né, para Apple, né, gurizada? Isso aí, Flávio. Lembrando agora, né, no próximo dia 29 de julho, vamos fazer a nossa live, né? Nosso projeto já tem 6 anos, mas o site está fazendo agora 2 anos de existência e a live aí vai ter muitos prêmios, não é isso aí, Agostinho? É isso mesmo, Marcelo, muitos prêmios. Olha, brindes vem de fora aí. Convido a todos aí a estar participando, a estar aí nos assistindo, estando aí conosco comemorando esses 2 anos, né, de site. Os grupos aí estão bombando, não é não, Alex Oliveira? É isso aí, Agostinho, show de bola, né? E, cara, vai ser top, hein? Pessoal aí, os nossos apoiadores, né? De antemão aí, agradecendo aí os nossos apoiadores, colaboradores, né? Então, não percam, né não, Flávio Luiz? É isso aí, né, gurizada? Lembrando que o nosso site, né, tem o Pix aí, né, que você pode colaborar com a gente para manter esse projeto aí, não é não, Tadeu? É isso aí, Flávio. Falar um pouquinho do Pix, do Acessibilidade Apple, né, que é para manter esse projeto aí no ar o mais tempo possível. E nosso empenho aí é que ele se perpetue aí por vários anos aí, né? A galera que tem interesse aí em ajudar a manter esse projeto aí, basta enviar um Pix para contato@acessibilidadeapple1.com.br. Lembrando que esse 1 é em número. É isso aí, meu camarada Gaúcho. É isso aí, como diz os caras. Repite! contato@acessibilidadeapple1.com.br. É isso aí, muito bom. Então, quem tiver interesse aí, quiser colaborar, qualquer valor é bem-vindo, né? Sei lá, de R$5 a R$1.000 aí. De boa. R$5.000, 10 mil, né? Isso aí, tá bom. Tá, qualquer valor aí vai ser bem-vindo aí. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso podcast aqui. Vamos chamar, então, o nosso quadro muito esperado pela galera aí, a entrevista. Roda a vinheta aí, Guguzinho.
Agora, no podcast Acessibilidade Apple, entrevista. Muito bem, muito bem. Estamos de volta com o nosso podcast, os camaradas da Acessibilidade Apple. E agora nós vamos para o momento da entrevista, né, galera? A entrevista de hoje, nós temos o nosso site da acessibilidade, todo mundo já sabe, né? E nós temos alguns tutoriais de um aplicativo chamado Moveit, que está no nosso site, que inclusive agora a gente até lançou umas atualizações dos tutoriais, que tem algumas novidades no aplicativo. Aliás, esse aplicativo sempre tem novidade, galera. Sempre tem novidade, os caras estão sempre inovando, eles não estão parados, os caras não são fáceis não, hein? Os caras estão sempre inovando para deixar a galera muito bem assistida. Bom, chega de enrolação, eu vou chamar aqui para participar da nossa entrevista dois camaradas, um deles é o Marcelo. Fala aí, Marcelo. Opa, Flávio, beleza? Prazer estar aqui com vocês e estamos sempre inovando mesmo, você falou certinho. É isso aí, Marcelo, muito obrigado por participar aí com a gente e aceitar o nosso desafio de estar aqui, né, e falar do produto de vocês também, que é muito legal. E também vou chamar aqui, fazendo parte da nossa entrevista aí, o Pedro. Fala, Pedro. Salve, Gaúcho aí, tudo bem? Dá um salve também para geral aí que tá escutando a gente. Fala aí, pessoal, boa noite. É isso aí, muito bem. Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta aqui sobre esse aplicativo que eu comentei, que chama Moveit. Bom, então, o que é o Moveit? Vamos explicar para a galera o que é o Moveit, para que ele serve, como funciona, do que se alimenta. Vamos lá? Vamos lá, então, vou começar aqui. Quem está falando aqui é o Pedro Palhares, sou gerente geral do Moveit aqui no Brasil. Para quem não conhece o Moveit é um aplicativo de mobilidade urbana que nasceu com o objetivo muito claro de simplificar a mobilidade em todo o mundo. E o Moveit tem 9 anos, nós fomos fundados em Israel e hoje a gente está presente em mais de 115 países. Aqui no Brasil estamos em todas as capitais, ajudando as pessoas com informação do transporte público de maneira geral, seja ele o trem, o metrô, o ônibus, barcas, bicicleta, patinete, caminhada. E o que a gente faz é isso, levar a informação do transporte público para a palma da mão das pessoas de uma maneira clara, intuitiva, fácil, dinâmica e atualizada, né? Porque o transporte público é um organismo vivo que muda todo dia. Nosso trabalho aqui no Moveit é correr atrás, literalmente, dessas informações de alterações de linhas, de itinerários. Fala, galera, beleza? Marcelo Terci falando, um prazer estar aqui com o Marcelo Tavella, o Pedro Palhares. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. E o Moveit é um aplicativo sensacional, né? Um aplicativo muito acessível, muito legal. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho o seguinte: como é que vocês conseguem ter essa precisão do horário aí, vamos dizer assim, dos transportes em geral ali? É por GPS? É por uma comunidade? Como é que funciona assim essa questão dos horários dos transportes? Por favor. Fala, Marcelo, vamos lá. Aqui Pedro de novo falando. Então, o Moveit trabalha com várias camadas de dados, né? A primeira camada de dados básica que a gente precisa para ter um Moveit funcionando numa determinada região é entender como é que é o transporte público numa cidade, numa comunidade. E para isso a gente precisa saber onde é que estão os pontos de parada, quais são as relações de linhas, qual o itinerário dessa linha, como é que é a sequência de pontos de parada, como é que é a grade horária. Esse é o dado que a gente chama de dado estático. Aqui no Brasil, pouquíssimas cidades possuem o dado do transporte público de uma forma estruturada, organizada, que a gente, no mercado aqui existe um padrão chamado GTFS, que é Global Transit Feed Specification, que são layouts que entregam essa informação para aplicativos como o Moveit e outros consumirem. E aí o que o Moveit vem trabalhando desde 2014 com a questão da comunidade, né, dos voluntários, que a gente chama de Moveters. São as pessoas amantes que amam o transporte público, os famosos busólogos, que entram numa plataforma colaborativa do Moveit, que a gente chama Editor, e começam a mapear suas cidades, né? Aí ele fala, aqui na Rua das Laranjeiras, onde eu moro, tem um ponto,
aqui nesse ponto passa a linha 1, 2, 3, a 3, 4, 5 e assim sucessivamente para montar essa rede de transporte público no Movit. Então, essa é a segunda camada de informações que a gente utiliza, né? O poder da comunidade. E por último, em cidades grandes, onde existe um sistema de informação de monitoramento de veículos, e esse dado está disponível para a gente fazer a conexão, né, através de web services, APIs. A gente faz a aquisição desses dados, do GPS, da frota, né? Então, o Movit faz uma foto do sistema a cada minuto, né? Basicamente vai no servidor da prefeitura ou do operador e pergunta onde é que estão os ônibus, né? E aí ele devolve para a gente, né? Data, hora, latitude, longitude e o número da linha. E com isso os nossos algoritmos substituem o dado estático, né, daquele programático, né, a tabela horária, por um cálculo que a gente fez baseado na localização dos veículos ali em tempo real. Isso é super útil para o transporte de pneu, né, o ônibus, por conta do trânsito, né, acidentes, desvios, obras, né, que podem interferir na grade horária. E traz, vamos dizer assim, a confiabilidade para o sistema, para o passageiro, né? Se ele sabe que o ônibus vai passar daqui a 5 minutos, 10 minutos, ele pode se programar. Então, é assim que a gente consegue acertar 1 minuto para cima, 1 minuto para baixo, quando o seu ônibus vai chegar no seu ponto de parada. Show de bola, galera. Muito bacana, né? O Alex Oliveira aqui, agradecendo aí vocês, né? Marcelo, o Pedro aí, por disponibilizar um tempo aí para estar aqui conosco, né? E voltando um pouquinho, né, quero perguntar para o Marcelo. O Flávio abriu até o podcast aí perguntando, né, o que é o Movit, mas acho que é interessante para os nossos ouvintes aí, seguidores, como foi criado o Movit, né? Se puder comentar um pouquinho aí essa história bacana da criação do Movit. Fala, gente, boa noite. Olha, tempo nada, a gente fica aqui com o maior prazer. Bom, eu falei, mas não me apresentei. Meu nome é Marcelo Tavella, eu sou coordenador de comunicação do Movit aqui no Brasil. A história da criação do Movit, como o Pedro falou, foi em Israel. Aconteceu por alguma das grandes ideias da humanidade, foi quase que um acaso. Um dos fundadores da empresa teve um problema com o carro, ficou um tempo sem poder dirigir e teve que voltar a usar transporte público depois de muito tempo. Ele teve muita dificuldade de encontrar informações atualizadas e corretas sobre isso. Isso foi em 2012. Ele falou assim, não, em 2012 não posso ficar dependente de tabela no ponto de ônibus ou perguntar para as pessoas. Começou a desenhar como é que você podia ter isso de uma forma mais digital. E esse foi o start do Movit lá em Israel, que é um país que tem uma cultura digital e de empreendedorismo muito forte, então ele lançou localmente, mas já pensando no mercado exterior. Também por ser um país muito pequeno, eles já pensam sempre numa escala global. O primeiro país, além de Israel, foi a Espanha, e hoje o Movit está presente em 112 países, com mais de quase 3.500 cidades no aplicativo. Aqui no Brasil, nós estamos presentes em todas as 27 capitais e em Brasília, incluindo Brasília, melhor dizendo, em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes, quase todas de 100 mil, a gente quer chegar lá. São em torno de 400 cidades onde você pode usar o Movit aqui no Brasil e a gente quer cada vez crescer mais. Boa noite, pessoal. Sou o Marcelo Agostinho. Prazer estar com vocês aqui. Vocês lançaram uma atualização agora, estamos vivendo numa época de pandemia. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essa atualização de dar como ônibus cheio ou um transporte cheio. Como que funciona, como é esse feedback para saber como que funciona esses horários de pico? Fala, Marcelo. Então, o que aconteceu por conta da pandemia, distanciamento social, uma das grandes questões que se colocou é a lotação do transporte público, que o transporte público seria um vetor de contaminação, de disseminação do vírus, que não foi provado cientificamente por estudos, enfim. Mas as pessoas demandaram essa informação. Pô, será que o próximo ônibus que vai vir, ele tem lugar para sentar? Se ele está lotado? Se só tem lugar em pé? Algumas cidades no mundo começaram a disponibilizar essa informação em tempo real
através de contagens de entrada e saída de passageiros nos veículos. Né? Isso aconteceu lá na Ásia, na Europa. O Movit viu essa informação ali, né, e falou, cara, a gente precisa disseminar essa informação para o nosso usuário, para o nosso passageiro do transporte público. E a gente criou um mecanismo para mostrar a lotação em tempo real, que veio oficialmente do operador. Em seguida, a gente falou, cara, por que não criar também um botão para que o próprio usuário possa, né, quando ele chegou no ponto de ônibus, ele informar como é que está essa estação, como é que está esse ponto de ônibus, se está cheio, vazio, lotado. Depois que ele entrar num veículo, como é que ele percebe a lotação desse veículo. Então foi isso que a gente fez. Essa função a gente já existia no app desde 2014, mas era uma função que você precisava dar uns 5 cliques para fazer, vamos dizer assim, esse reporte de status do serviço, que a gente chama. E o que a gente fez nessa última atualização foi facilitar essa notificação de lotação, especificamente, para 2 cliques, que acaba incentivando mais pessoas a reportarem o serviço para ajudar a comunidade como um todo, né? Então, é assim que a gente está trabalhando. E o feedback tem sido bom? Vocês estão tendo esse feedback da população? Então, eu posso falar so far so good, né? Até agora, quem tem usado essa função tem apreciado. A gente tem visto o incremento, né? Paulatinamente as pessoas estão vendo e quando um usuário reporta sobre a lotação da linha 1, 2, 3, o outro usuário que está à frente ele já recebe uma notificação e aí aquilo começa a chamar a atenção e quem recebe essa notificação acaba contribuindo, né? Retroalimentando o sistema. E paulatinamente, vamos dizer assim, estão ficando viciados nessa função e clicando cada vez mais. Muito legal, Pedro, Marcelo. Pedro, você comentou no início, né, como faz aí, né, para saber exatamente o horário dos ônibus, que depende muito do GPS e dos ônibus, né? Agora eu gostaria de saber como que vocês conseguem fazer, tipo, o mapeamento de uma cidade, mapear uma cidade no aplicativo por completo. E se já foi alguma cidade mapeada assim no Brasil e qual foi a pioneira nesse quesito de mapeamento? A primeira cidade que a gente mapeou, vamos dizer assim, por comunidade, foi João Pessoa, né, Marcelo Tavella, se não me falha a memória. Muito tempo que eu estou no Movit. É isso mesmo, a primeira cidade no mundo. Mas, cara, todo dia a gente está mapeando, atualizando e melhorando os dados, né? Seja pela nossa equipe operacional, que fica lá no escritório em Tel Aviv, né? Então, essa ferramenta que hoje a comunidade usa era uma ferramenta que nós usávamos dentro de casa com a equipe que a gente chama de operações, né, que certifica que o dado está atualizado e é confiável. E aí a gente enxergou que essa ferramenta poderia ser usada pelas pessoas, né? Então, vou até contar o caso do João Pessoa, que foi o Vitor, que mapeou. O Vitor, usuário do Movit em São Paulo, foi morar em João Pessoa, chegou em João Pessoa, abriu o Movit por lá, né? E aí o Movit com aquela mensagem padrão, infelizmente não possuímos dados. E aí o Vitor escreveu pro nosso suporte e falou, olha só, eu sou busólogo, eu conheço todas as linhas, se vocês quiserem eu posso ajudar vocês a mapearem João Pessoa. E aí isso aí acendeu uma luzinha lá dentro do Movit em Israel, na época era o Léo Chané, brasileiro que tomava conta dessa parte de operações. E aí o Léo abriu o nosso sistema para o Vitor, ensinou para o Vitor como é que fazia, e o Vitor mapeou a cidade de João Pessoa em menos de um mês. Ele já conhecia as linhas de cor, sabia os pontos, e começou a mapear. Sei lá, um mês e meio depois a gente já tinha João Pessoa aberto no Movit. E daí foi só crescendo. A segunda cidade que nós abrimos foi Medellín. E hoje, sei lá, 2/3 das cidades que o Movit possui cobertura são graças aos voluntários, aos Moviters, que mapearam, mantêm atualizado. E, do contrário, a gente não teria essa cobertura e as pessoas não estariam se beneficiando do Movit nas suas cidades. Então, é assim que funciona
é o nosso dia a dia aqui, sempre correndo atrás do dado, porque o dado atualizado é o que importa. Se você informa uma rota errada, né? Já pensou? Só o cara quer ir para um lugar e você manda ele para o outro, a linha errada. Então a gente é super cri-cri, vamos dizer assim, com a qualidade do dado. Pessoal, deixa eu perguntar aqui, pegando esse gancho do Tadeu, o que seria esse mapeamento por cidade, né? Vocês explicaram de João Pessoa, que não tinha. Como que funciona o mapeamento de uma cidade? Ela é por completa, vocês colocam? Tem cidade que é parcial? Como que seria esse mapeamento? Bom, a gente só abre uma cidade, né? Que a gente leva os dados dela para o Movit, vamos dizer assim, quando a gente tem certeza que todas as linhas daquela determinada região, daquela determinada cidade, foram mapeadas, estão com seu itinerário correto, a sua sequência de pontos de parada correta, a sua grade horária correta. Então, isso que a gente chama de mapear. A gente tem mais de 2.000 projetos de cidades sendo feitas pelos voluntários, né, que estão incompletos. Então, a gente só pode abrir quando a gente tem certeza que a gente tem 100% do transporte público daquela região, porque do contrário, o Movit não vai servir para nada, né? Se eu tiver uma região que tem uma cidade pequena, que normalmente tem 10 linhas, 10, 20, 30 linhas, uma cidade com 100 mil habitantes, se eu tiver 2, 3 linhas, não adianta nada, porque a informação está incompleta e o aplicativo se torna inútil, vamos dizer assim. A gente mapeia, né? Quando ela está 100% mapeada, a gente vai checar o dado, checamos o dado, a gente sobe esse dado para o Movit, e aí é o que a gente considera de abrir uma cidade, né? Eu tenho mais uma pergunta a fazer para vocês. Tudo isso que você citou aí demanda gastos, né? E eu gostaria de saber se vocês têm patrocínios, como que funciona essa parte financeira, porque realmente vocês têm um bom gasto com essa galera aí toda que faz esse tipo de trabalho para vocês. É tudo voluntariado? Como que funciona essa parte? Bom, Tadeu, são duas frentes que a gente tem, né? Primeiro, o Movit cresceu de uma equipe hoje de 7 pessoas para uma empresa com quase 300 pessoas, né? Desde 2012 até ano passado, quando a gente foi adquirido pela Intel, o Movit vivia de dinheiro de investidores, né? Então, venture capitals que apostavam na ideia e financiavam toda essa estrutura. Não é uma estrutura barata, é uma estrutura cara. A grande maioria dos nossos colaboradores são engenheiros, então mão de obra qualificada, cara, e realmente custa dinheiro manter essa estrutura toda. Então, de 2012 a 2017, o Movit sempre foi focado em crescimento, expansão geográfica, que era isso que os nossos investidores queriam da gente. A partir de 2017, a gente a gente vem montando alguns produtos de mobilidade como serviço, né? Então, a gente faz o licenciamento do Movit White Label, que é basicamente pegar o Movit e colocar a marca de um cliente, de uma cidade. Então, te dou exemplo, a Quebec nos Estados Unidos é um cliente, a Île-de-France, região metropolitana da França, é outro cliente nosso desse produto. A parte toda de Big Data, né? Todo o dado que toda vez que o usuário abre o Movit, a gente está rastreando, vamos dizer assim, de forma totalmente anônima, de acordo com as leis de proteção a dados. Como é que essa pessoa está movimentando a cidade. Então, isso é um Big Data de movimentação de pessoas que pode ajudar as cidades e operadores a melhor planejar o transporte público, uma vez que eles sabem a demanda dessas pessoas, né? A gente desenvolveu uma plataforma de transporte público sob demanda, que foi fortemente cobiçada agora com a pandemia, né? Vários sistemas de transporte público deficitários, buscando alternativas. Aí, o transporte coletivo sob demanda mostrou-se uma ferramenta super útil e eficiente para a substituição de linhas deficitárias, para operação em locais restritos, enfim. E na parte de APIs, né? Então, empresas grandes como Microsoft, Uber, que precisam de informações de transporte público em regiões onde esse dado não está disponível, recorrem ao Movit para utilizar esse dado, tá? Essa é a linha, vamos assim, comercial,
institucional do Move It, né? E a gente tem a outra parte também, que é a parte do voluntariado, que são os Moviters, que é a comunidade. Hoje são mais de 750 mil pessoas que são voluntárias, que têm paixão pela marca do Move It, que têm paixão pelo transporte público, que querem ajudar as suas comunidades, né, as suas cidades, e estão mapeando e mantendo atualizado o dado do transporte público por entenderem que é importante para as suas comunidades, tá? E aí só mais uma coisa, o Move It, esse ano a gente começou também a fazer testes de como é que a gente poderia monetizar o aplicativo, né? O aplicativo é 100% gratuito desde 2013, e a partir de 2020 agora a gente começou a testar qual seria o impacto da gente mostrar um anúncio, né? Então, um anúncio uma vez por dia para cada usuário do Move It na primeira abertura dele do aplicativo. Até agora os testes estão positivos, a gente não tem tido nenhuma reclamação, não tem tido impacto na nossa retenção, que eu acho que as pessoas também já estão acostumadas, né, com o Google, com o Facebook, todo mundo mostrando anúncio. Por que não o Move It mostrar um anúnciozinho por dia para tentar monetizar e diminuir o prejuízo, vamos dizer assim, né? Fala aí, pessoal, bem legal aí a ideia, né? Eu gostaria o seguinte, que vocês falassem um pouquinho, porque eu particularmente fico muito, muito contente aí quando eu abro um aplicativo e vejo que ele é acessível, né, para a gente, o que é bem difícil aí no geral, né? A gente sempre encontra uma barreira, né? E eu aí conhecendo um pouco mais da história do Move It, verifiquei que parece que a partir de uma pessoa que era deficiente visual que levantou essa bandeira da acessibilidade do aplicativo. É isso aí mesmo, pessoal? Na verdade, o projeto vamos dizer assim, de deixar o Move It 100% acessível com TalkBack e VoiceOver começou em 2016, né? O Move It foi selecionado para ser o aplicativo oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aqui do Rio de Janeiro. E uma das premissas que a gente colocou, falou, cara, o Move It vai ser o aplicativo oficial dos Jogos Paralímpicos, né? Existem pessoas deficientes visuais que podem vir, né, para a cidade competir e que precisam ter a informação. Então, partiu disso, né? Então, nós contratamos um programador deficiente visual que ajudou, vamos dizer assim, na depuração, assim, na lapidação dos labels, né, do Move It, ajudou na interface do usuário para facilitar, né, o dedinho para o lado, né, o scroll. E foi um trabalho que a gente botou muito empenho, né, naquela coisa do user first, inclusão, né, um aplicativo 100% compatível com TalkBack que VoiceOver inclui as pessoas com deficiência visual no transporte público. Eu sei o quão difícil né, ficar ali no ponto, esse ônibus depender de outros, e a ideia era essa, que o Move It pudesse facilitar. Então, a gente contratou um programador deficiente visual que ajudou a depurar, testou, fez toda aquela parte de Q&A para certificar que a qualidade estava adequada. E daí para lá a gente só veio aperfeiçoando e veio fazendo parcerias também com associações, pessoas com deficiência, não só visual, mas pessoas com deficiência motora também. O Move It inclui também as rotas acessíveis, né, para pessoas com mobilidade reduzida, quais são os veículos que têm elevador para cadeira de rodas, quais são as estações de metrô que tem elevador, enfim. Então a gente veio nessa pegada e é algo que a gente super tem orgulho, que é um dos poucos aplicativos que é 100% compatível. Falar em acessibilidade, como os gringos estão comentando aí, a gente recebeu o contato de vocês, claro que a gente já conhecia, né? Tanto que nós tínhamos os tutoriais há muito mais tempo antes da nossa parceria aqui do Acessibilidade, né? Para quem não sabe, aí o Move It é um dos nossos parceiros aqui do nosso site, do acessibilidadeapple.com.br. Aí eu pergunto assim, como é que vocês chegaram a encontrar, né, o nosso site da Acessibilidade, que depois vocês acabaram entrando em contato, né? O site do acessibilidadeapple.com.br.
por que meio? Alguém indicou? Vocês estavam passeando? Como é que foi essa chegada até nós, assim, que é legal, né? Flávio, Marcelo Tavella falando aqui. Foi uma chegada muito feliz e, bom, eu trabalho na parte de comunicação do Move, estou sempre monitorando e correndo atrás do que estão falando da empresa por todos os cantos aí da vida da internet. E foi dessa forma, pelas nossas ferramentas de monitoramento, que eu encontrei o site da acessibilidade Apple. Fiquei muito surpreso, positivamente surpreso com a qualidade e o detalhamento do tutorial que você fez. Gostei, mandei para o Pedro na mesma hora. Falei, olha que bacana isso aqui. Fico ainda mais feliz de saber que ele ganhou uma atualização agora, por conta das novas funcionalidades que a gente colocou no Move It. E eu fiz questão de... Tudo isso foi muito rápido. Na mesma hora de entrar em contato com vocês, mandar um e-mail, porque eu fiquei impressionado com a qualidade do tutorial e como isso apresentava o nosso aplicativo e acabava ajudando milhares de pessoas pelo Brasil. Muito alinhado com essa preocupação de inclusão, de acessibilidade que o Move It tem. Isso levou para essa parceria, levou para a gente estar conversando agora e deixar esse contato aberto para a gente sempre estar falando e trocando ideias sobre como é que a gente pode estar melhor para atender a todos. Como é um dos pilares da nossa empresa global, é a mobilidade é um direito de todos, todo mundo tem o direito de ir e vir, usar transporte público da maneira mais conveniente possível e a acessibilidade é fundamental para isso. E o mais legal, né, só concluindo aqui, o mais legal é que o pessoal aqui do Move It, dessas ideias que a gente tem trocado aí, vocês são muito acessíveis, né, tanto que até convoco a galera aí que talvez até não conhece, que vai começar a utilizar o Move It talvez depois desse podcast, ou mesmo pelas indicações, os guris que são muito acessíveis, a gente detecta alguma falha de acessibilidade, alguma coisa que tenha acontecido, que de repente algum botão que não está falando, que a gente não consegue ler, né, sem etiqueta, e é só passar para eles aí, reportar, né, e pode reportar de que maneira? Através do aplicativo eu sei que a gente reporta, né, que nem o caso das linhas, reporta uma linha com defeito, reporta até inclusive esse tutorial que eu andei gravando agora que a gente fez a atualização, né, reporta se o ônibus está lotado ou não, se a plataforma, se a estação está lotada ou não, e como é que reporta falha do aplicativo, assim, eu quero falar da falha e tal, manda um e-mail, como é que é a situação? Então, o melhor caminho para reportar essas falhas, a gente dentro do aplicativo, a gente tem um menu lá, no menu mais, aquele que fica lá em cima, né? A gente tem lá o ajuda e suporte, né? Uma etiqueta ajuda e suporte. Nessa etiqueta você consegue preencher o problema, né? O que está acontecendo e tem várias, vamos dizer assim, tem vários tutoriais ali dentro para a gente tentar resolver o seu problema ali com algumas perguntas. Mas caso não tenha, tem um e-mail que você consegue escrever para a gente lá dentro. Tô até clicando aqui agora, que ajuda e suporte, e aí você fale conosco aqui, tá? Aí você manda para a gente. Também se não conseguir falar por esse suporte, fala aí com o pessoal da acessibilidade Apple, que eles entram em contato com a gente. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui na questão de privacidade, tá? Foi mencionada aí a questão que não é rastreado, mas, por exemplo, eu abro aqui na minha casa, vou até o local que eu quero e volto. Como que funciona essa questão de rastreamento? Vocês têm algum dado? Já foi falado que não, né? Mas como que vocês obtêm? No que ajuda o aplicativo, esse rastreio que vocês fazem? Bom, vamos lá. Para o Move It funcionar, ele pede permissão de uso do GPS, né? Para a gente poder identificar onde é que está a sua origem, né? Você vai colocar o seu destino e dali a gente vai fazer esse mapeamento da sua rota passo a passo, te falando caminhe tantos metros, espere no ponto de ônibus X, espere o veículo tantos minutos. A gente faz isso como tantos outros aplicativos fazem. O Move It não pede nenhum tipo de dado pessoal do usuário, a gente não pede nome, a gente não pede e-mail, a gente não pede sexo, data de nascimento, a gente não pede nada disso. E o que a gente coleta são os dados de latitude e longitude. São dados anonimizados, porque a gente não sabe quem é. Todo dia
o seu user ID dentro do banco de dados, ele sofre um refresh, né, uma atualização, então eu não consigo seguir a rotina de um determinado usuário, né? Então, eu sei que o Pedro mora em Laranjeiras, trabalha no Flamengo, então o Pedro é o usuário 567, esse usuário tem sempre essa rotina. A gente não faz isso, porque esse usuário 567 hoje pode ser 1, 2, 3 amanhã, o ABC no outro dia, então a gente não consegue fazer esse cruzamento. O Move está totalmente compliance com as leis de privacidade europeias, de DPR, a lei de privacidade israelense e, por consequência, a LGPD aqui do Brasil. Tá? Mas, de novo, a gente não capta nenhuma informação pessoal, que é basicamente o foco dessas leis de privacidade. O que o Movit capta são dados de movimentação do smartphone, né? Show de bola, né? Então, a galera aí que quiser, né, caso reportem para nós aqui também, né, no nosso e-mail, né, contato@acessibilidadeapple1.com.br, né, que a gente sempre vai retransmitindo aí para os nossos amigos aqui, né? E aí eu queria perguntar também como que vocês entraram no projeto aqui no Brasil, Pedro, Marcelo, né? Porque assim, dá para perceber que vocês têm um carinho enorme assim pelo Movit, assim, essa preocupação em fazer o melhor, né? Tanto na questão da acessibilidade, mas como um todo, né? Então isso é muito bacana, cara. Parabéns aí, continuem assim. Valeu. Alex, eu vou, já que você deixou o seu e-mail aí, eu vou deixar o e-mail do suporte aqui do Brasil, né? Que é o suporte@movit.com. Se tiver problema, pode escrever direto pra gente também, para não encher a sua caixa aí. Bom, mas enfim, eu Pedro, eu sempre trabalhei no mercado financeiro minha vida toda e por uma coisa da vida eu fui parar na Prefeitura do Rio, na Secretaria de Transporte, na época do Black Blocs, 20 centavos, e eu trabalhei na parte da abertura de dados do transporte público aqui do Rio de Janeiro em 2012, 2013, e era a época que o Movit tinha acabado de ser criado, estava querendo fazer internacionalização, e o pessoal de Israel pegou o avião, veio aqui para o Rio de Janeiro, queria conversar com alguém na prefeitura, eu atendi eles e eles falaram assim, pô, gostei de você, quero que você trabalhe comigo aqui no nosso aplicativo. Aí eu falei, não posso, que eu tenho um compromisso aqui com o secretário. Aí ele falou, não, a gente te espera. Enfim, aí acabou o período lá do secretário, eu entrei para trabalhar no Movit. Eu fui o primeiro funcionário aqui do Brasil, da América Latina, vamos dizer assim, das Américas, vamos dizer assim. Quando eu comecei, não éramos mais do que 20 pessoas na companhia. E quando eu cheguei aqui no Movit, eram, sei lá, 3 cidades, São Paulo, Rio, Itajaí. E hoje a gente está em 27 capitais e mais de 400 cidades aqui no Brasil. E o Movit, para mim, eu tenho muito carinho por ele é como se fosse o meu filho, vamos dizer assim, porque eu entrei no Movit em início de 2014, a minha primeira filha nasceu em dezembro de 2013, então o Movit é o meu segundo bebê, tenho muito carinho por todos na companhia, por toda a confiança que me foi depositada, né, para fazer o trabalho aqui de expansão Brasil, e agora eu também estou cuidando da parte de expansão da América Latina. Estou aprendendo espanhol, né, para falar com os nossos muchachos aqui, e a gente está com um plano aí de crescer forte aí no México, fazer também consolidar a liderança na Argentina, Chile, Colômbia, tomar conta aqui das Américas, vamos dizer assim. E o Marcelo veio, eu vou deixar você falar, mas só vou dar a introdução. O Marcelo veio nesse projeto de crescimento, né, que a gente teve aqui no Brasil. A gente precisava dar a visibilidade para o mercado. E o Marcelo chegou. Conta aí, Marcelo, quando é que você chegou na companhia? Então, não tem uma história tão antiga quanto o Pedro, mas já tem um tempinho, tem quase 2 anos. E como eu falei, muitas coisas boas acontecem por acaso. Na verdade, eu era um usuário assíduo do Movit, desde a época da Olimpíada.
foi quando eu conheci o aplicativo e usava para todos os meus deslocamentos, como milhões de outras pessoas fazem. E por gostar de tecnologia, gostar de mobilidade, eu comecei a seguir a empresa no LinkedIn. Fiquei alguns anos seguindo, achava interessante o que faziam, mas por curiosidade, não era um foco de trabalho que nem achei que ia ter vaga para mim aqui no Brasil. De repente eu vi o processo seletivo lá, me inscrevi, a primeira pessoa do Movit com quem eu falei foi o Pedro, foi a minha primeira entrevista, e depois de um tempo eu não estava, isso é uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, eu não estava nem procurando emprego na época, mas surgiu o processo, como eu gostava da empresa, achava interessante, escrevi e entrei. Estamos aqui fazendo esse trabalho de dar mais visibilidade, entrar em contato com pessoas como vocês e estreitar os laços do Movit aqui com a sociedade brasileira. Pessoal, show de bola aí. Para finalizar da minha parte, eu só queria fazer mais uma pergunta para vocês, que assim, a gente vê que é uma empresa séria, né? Uma empresa que tem uma tecnologia aí israelense, né? Que a gente sabe que é excelente, né? A gente fala muito do Movit ali, ônibus, metrô, trem, né? Mas o que o Movit espera para o futuro do Brasil e para o mundo? Bom, primeiro, eu não sei se a gente citou aqui, né? O Movit foi adquirido pela Intel ano passado, em maio de 2021. Então, há 1 ano e 2 meses, nós somos uma empresa do grupo Intel. E a Intel comprou o Movit com uma visão de futuro da mobilidade muito, muito clara, e o que a gente vem trabalhando hoje, né, que é a questão da mobilidade autônoma, né? Então, daqui a 2, 3 anos vocês já vão ver circulando aí pelas grandes cidades frotas de robotáxi, aonde você vai consumir esse robotáxi pelo aplicativo do Movit, pela interface do Movit, numa integração multimodal, né, desse robotáxi com o transporte público, com a micromobilidade, o patinete, com a caminhada, com a bicicleta, tudo ali no conceito de mobilidade como serviço, um local para você pagar, para você planejar sua viagem. Então, a gente está muito imbuído assim, nessa mobilidade do futuro, veículos autônomos, pagamentos integrados, novas tecnologias, informação ao usuário. É isso que a gente tem trabalhado. E para o Brasil, eu espero que a economia volte, né? Que as pessoas voltem para a rua. Os padrões de mobilidade como um todo foram alterados e continuarão alterados, né? Hoje o home office, o teletrabalho, já é uma realidade para muitas pessoas. Então, a pandemia acelerou essa cultura de home office. Então, muitas pessoas vão deixar de usar o transporte, vão deixar de se deslocar, por consequência, utilizar o transporte público. Então, o transporte público vai ter que se repensar, né? O transporte público, como a gente vê hoje, né? Rotas fixas, tarifas fixas, itinerários fixos, é algo que foi criado em 1860 e pouquinho, né? Quando primeiro o transporte público surgiu lá na Europa, puxado por boi, né? Uma carroça puxada a boi. Depois veio os bondes, depois os ônibus. Então, é o mesmo conceito há mais de 100 anos, né? E a ascensão do transporte individual por aplicativo mostrou que o passageiro, hoje, ele quer flexibilidade, ele quer qualidade e ele paga por isso, né? Ele está disposto a pagar por isso. Então, a gente acredita que vai ser veículos autônomos com uma mobilidade coletiva, mas sob demanda, né? Ali no meio termo entre o transporte individual e o transporte público convencional. A gente vai ver muitos serviços de transporte coletivo sob demanda ali no meio, para algumas situações específicas, né? É importante deixar claro que a melhor forma de locomoção dentro dos grandes centros comerciais sempre vai ser o transporte de massa, né? Trem, metrô, ônibus, BRTs, sempre vai ser o melhor e mais barato para mover grandes fluxos de pessoas nas cidades, mas o transporte coletivo sob demanda vai ter o seu espaço, atrelado aí também com a micromobilidade, bicicleta, patinete. É isso que eu vejo aí. E quem sabe até veículos voadores, né? Já tem a Embraer
fazendo veículos voadores elétricos, enfim, acho que eu vejo um pouquinho disso aí. Marcelo Tavella, o que você acha da minha visão do futuro aí? Faço muito eco nisso de que vai mudar, a mobilidade vai mudar mais nos próximos anos do que nos últimos 100. Principalmente essa questão dessa intermodalidade, de você usar diferentes meios para circular e ser cada vez mais integrada e acessível. Uma tecla que a gente tem que bater muito forte aqui. Vai ser, acho que, no geral, vai ser cada vez mais focada no serviço do que na propriedade. A mobilidade como um serviço, ela é ancorada nisso. Você não vai pagar para ter o seu carro, para ter o seu ônibus, para ter o seu carro voador. Você vai pagar pelo acesso a essas formas de mobilidade e vai combinar elas da forma que melhor lhe convém. Muito bom aí, né, o Marcelo e o Pedro, né, essas informações do Movit, né? Eu sou um usuário do Movit, tanto que as tutoriais eu fiz utilizando o Movit. E o que eu mais acho legal no Movit, assim, é a questão da acessibilidade. Eu vou voltar a falar aqui, porque isso até eu quero pedir para vocês aí, pro Pedro e pro Marcelo, né? Não deixa essa peteca cair, né? Porque, assim, o importante é que vocês estão pensando em implementar anúncios, verdade? E cuidar muito com esses anúncios para não atrapalhar na acessibilidade. Que fique uma coisa bem legal, porque para nós que às vezes tu está na rua com o teu telefone na mão, precisa ali dar uma olhada numa linha de ônibus e tal, e aí se tu ficar com aquele ou anúncio ou um botão que não fala, sabe? Isso eu nunca tive essa dificuldade com o Movit. Então, para dizer a vocês assim, até inclusive essa questão nova aí de implementar as linhas de ônibus lotadas e tal, né? Se o ônibus estava com a carga de pessoas e tal. E isso também eu achei... E para mim, primeiro momento, quando eu ouvi essa novidade, vou entrar para ver qual é que é, ver se é um gráfico, não, fui lá e isso é uma coisa assim que me deixou bem satisfeito, viu, galera? Então é só isso que eu quero pedir, que vocês pensem na acessibilidade como tem pensado, e dar parabéns para vocês aí. E aproveitando também, né, agradecer e dizer para a galera aí aqui, é um trabalho que a empresa faz aí fantástico, que esses meninos aí se doam aí, né, para poder trazer sempre um aplicativo acessível, e eles estão com uma nota show de bola, topzera, 4,5 na App Store, né? Imagine isso também, né, na Play Store, com mais de 1 milhão aí de reviews, é fantástico. Parabéns, galera, parabéns mesmo aí pelo empenho aí, viu? E não é só a nota, né, Alex, que se tu pensar assim, às vezes tu tem 4.5, 4.6, né, mas tu olha lá, o cara tem, sei lá, 100 reviews, né, aqui tu tem 1 milhão de reviews, cara, é uma coisa fora de série, né, tá bom? E aí, aproveitar aqui já, pra gente já partir aqui pra finaleira do nosso podcast, quero agradecer aí a participação dos rapazes aí, da gurizada, né, o Marcelo e o Pedro. E dizer aí, começa aí um de vocês falar aí da consideração final, aí, se quiserem falar mais alguma coisinha que de repente deixou de perguntar e dar as considerações finais aí, valeu? Cara, papo show de bola, super divertido, super light, parece que a gente tá fazendo isso online, mas parece que a gente tá num botequim aqui, a gente não se conhece pessoalmente, mas já rolou uma sinergia, uma empatia, eu fiquei super feliz com o feedback de vocês, enfim... E, cara, podem contar com a gente e comigo, pessoalmente, que a bandeira da acessibilidade começou comigo por conta da parceria dos Jogos Paralímpicos e é uma coisa que eu sempre presto atenção. E tá anotado o negócio aí do Eds. Vou entender como é que faz como é que tá isso, para não deixar a usabilidade ficar prejudicada para vocês. É isso aí, eu quero agradecer também, tá? É muito legal a entrevista de vocês. E deixar aqui para galera que quer ir ouvir os tutoriais, acesse a nossa página em acessibilidadeapple1.com.br. Você pode ir por dois locais, né? Você pode expandir o menu, áudios / vídeos tutoriais, varre até transporte, e aí acha ali Movit, né? Ou você pode ir no campo de busca e escrever Movit, Moovit. É isso mesmo, né, pessoal? Isso aí. Sabia que ia dar isso. Então, falei minhas palavras aqui.
deu uma embolada, então vou chamar aqui o participante Marcelo Tavella para ele dar suas considerações finais, tá ok, Marcelo? Desde já, brigadão, tá, pelo apoio e por estar aqui conosco. Valeu, gente. Eu que agradeço aqui o espaço, deixar o canal aberto e o caminho de mão duplas. Contem com a gente o que vocês precisarem e vamos em frente. Muito bacana aí, muito legal a entrevista aí do Pedro, do Marcelo. Pedro, se eu fosse você, eu pedia aí para uma camarada Agostinho soletrar, hein? Ia ficar legal. Bacana. Agostinho, como é que soletra o Movit? Fala aí pra galera de novo aí, vai. M-O-A-V-I-T. Muito bem, garoto. Esse dele foi com uma interrogação. Ele ainda foi com uma interrogação. Ficou meio indeciso. Ele ficou meio indeciso. Isso é porque eu fui passado uma colinha, viu, galera? Um pouquinho antes aqui pra ele. Foi uma interrogação. É que passaram uma cola escrita, né? E pra ele não enxergou. Né? Isso aí. De minha parte, valeu, gurizada. Flávio Valeu, Luiz. galera aí. Fui. Valeu, Pedro, Marcelo, brigadão aí também. Show de bola aí, parabéns, viu? Muito bom. É isso aí, galera. Obrigadão. Então, Pedro, Marcelo, da nossa parte aqui do Acessibilidade Apple, agradecendo pelo apoio. Nós vamos deixar aqui para vocês uma salva de palmas para o Movit.